Olá, seja bem-vindo! Você está acessando o projeto Bate-Papo com o Escritor, realizado pelo Grandplexa, um grupo de estudos vinculado à Faculdade de Letras da Universidade Federal do Amazonas, que se dedica à literatura de expressão amazônica. O Bate-Papo com o Escritor tem o formato de entrevistas gravadas e disponibilizadas para o público, com o objetivo de divulgar a produção dos escritores amazônidas ou que escrevem sobre a Amazônia. O objetivo é também levar ao público em geral o que pensa o escritor sobre temas variados, além de criar uma memória gravada das nossas letras. Nesta edição, você apreciará a entrevista com os escritores Alisson Leão e Zé Maria Pinto. Os entrevistadores são os líderes do Grandplexa, professores Carlos Guedelha e Iná Isabel, com o apoio do Portal Manaus, o seu portal de notícias do Amazonas. Alisson Leão, nascido em Manaus, é graduado em Pedagogia pela UFAM, possui mestrado em Sociedade e Cultura na Amazônia pela UFAM e é doutor em Literatura Comparada pela Universidade Federal de Minas Gerais. Alisson escreve como pesquisador das letras e como ficcionista. Zé Maria Pinto é filho de Santarém, no Pará. É graduado em Economia pela UFAM e possui mestrado em Letras também pela UFAM. É editor do jornal poético O Fingidor. É um escritor bastante produtivo, tendo publicado mais de 20 livros sobre temas variados. Zé Maria escreve como crítico literário e também como ficcionista e poeta. Estamos aqui com os escritores Zé Maria Pinto e Alisson Leão. São dois escritores representativos da nossa literatura e da nossa pesquisa no campo das letras. Eu gostaria, para iniciar, de pedir que eles se apresentassem, porque eu estive conversando com a Iná, nós os apresentávamos, mas depois chegamos à conclusão que seria melhor pedirmos para eles mesmos se apresentarem, porque eles podem fazer isso muito melhor do que nós, né? Então eu faço a pergunta: quem é Zé Maria Pinto para o Zé Maria Pinto? E também quem é Alisson Leão para o Alisson Leão? Então vamos ouvi-lo, né, conhecê-los um pouco melhor pelo que eles vão dizer agora para nós. Primeiramente, boa tarde a vocês e bem-vindos a esse bate-papo. Essa primeira pergunta já começou sendo difícil, porque, sabe, Guedelha, Iná, Alisson, eu me sinto um escritor fora do meu tempo. Eu sou um escritor à moda antiga. Por quê? Porque eu não sou escritor, mas eu escrevo livros. Uma vez eu fui falar isso para o Elson Farias, ele ralhou comigo. Ele disse: não, senhor, você é um escritor profissional. Por mais que você não viva da sua literatura, você é sim um escritor profissional, porque você tem compromisso com os seus leitores. Então, eu sou assim uma instabilidade, uma alegoria da instabilidade de um escritor, seja lá o que isso for. Bom, boa tarde, eu agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Realmente uma pergunta que vai dar numa resposta não muito precisa mesmo, porque eu, por exemplo, sou escritor por várias perspectivas, né? E com muitas mudanças ao longo, né, dos períodos da minha vida. Então, eu já fui mais escritor literário, de praticar a escrita literária, quando mais jovem. E há alguns anos sou muito mais um escritor acadêmico, né, desde que me tornei professor na universidade, né, e pesquisador. E hoje em dia, na verdade, essas duas facetas começam a conviver com mais harmonia, né? Mas, independentemente disso, do ponto de vista da escrita artística ou da escrita acadêmica, as preocupações, no fundo, terminam sendo as mesmas, né? Que é a preocupação com
a arte, com estar no mundo, né, com a vida em sociedade, mas daí até isso virar linguagem há muita diferença, né, entre aquilo que faz um escritor, vamos dizer, artístico, né, daquilo que faz um escritor acadêmico. Mas em algum ponto essas duas personalidades, né, se encontram. Bom, vamos fazer uma outra pergunta que eu creio que é uma extensão da anterior. Nós já sabemos que vocês, pela apresentação inicial, que vocês, além de escreverem como pesquisadores, como teóricos, como críticos literários, escrevem também como ficcionistas. Então a pergunta agora é, nós gostaríamos que vocês fizessem, cada um de vocês fizesse, uma breve apresentação da sua trajetória como escritor. Como que você começou como escritor, como que você se percebeu escritor e começou a praticar a escrita até o momento presente. Eu acho que agora vai ficar mais fácil vocês entenderem o que eu falei ainda há pouco. Como eu me descobri escritor, como eu comecei a me exercitar como escritor. Isso tem uma história muito engraçada. Eu ouvia música no rádio e eu queria copiar as letras. Eu me amarrava em letra de música. Aquilo, eu não sabia o que era poesia ainda, né? Mas eu gostava das letras de música. Então, eu copiava no rádio, ouvia a música no rádio, copiava rapidamente, e aí tinha que esperar tocar de novo para poder terminar de copiar a letra. Nessa brincadeira, eu fui parceiro do Chico Buarque, do Milton Nascimento, do Caetano Veloso, porque aquilo que eu não entendia, ou aquilo que ficava faltando, eu completava, sabe? E cantava, porque a música eu já tinha percebido. Essa é uma história. A segunda história que eu sempre conto também é a seguinte. Eu lia nos meus... Eu não tinha livro em casa, eu fui criado numa casa sem livro, não tinha nem a Bíblia lá em casa. Até hoje eu brigo com a mamãe por causa disso. Aí, nos meus livros escolares, só tinha Castro Alves, Olavo Bilac, eu achava aquilo lindo, mas eu jamais iria escrever aquilo, né? Porque era difícil demais aquilo, né? Era um absurdo. Aí, uma vez eu, já com 14 anos, 13, 14 anos, já estava na 7ª, 8ª série, era aluno da Joaquina. Se ela estiver me ouvindo, lá a última vez que eu a vi, ela era professora do Colégio Militar, mas eu acho que ela já se aposentou. O livro que a Joaquina passou tinha um poema do Carlos Drummond, chamado Balada do Amor através das Idades, que começava assim: eu te gosto, você me gosta, desde tempos imemoriais. Eu era grego e você troiana, mas não Helena, etc. e tal. Eu disse, mas isso é poesia? Isso eu sei fazer, pô. Estou tentando até hoje. Bem, aí escrevia poesia, raramente escrevia prosa. Aí um belo dia eu estava deprimido, a palavra é essa. Eu resolvi fazer, eu já era economista, hein? Esqueci de falar isso ainda agora. Eu já era economista, resolvi fazer uma licenciatura, aliás, uma especialização em literatura brasileira. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Mas fiz. Isso me animou a querer entrar para o mundo acadêmico. Mas até então eu só tinha escrito poesia. E aí os primeiros livros publicados, já com 37, 38 anos de idade, foram de poesia. Corpo Enigma, depois o Fragmentos de Silêncio. E aí fui ganho para a vida acadêmica. Comecei a escrever alguns ensaios, fui parceiro do professor Marcos Frederico, que muito me encanta. Só não me encanta que eu só fui parceiro dele porque foi para substituir o outro amigo, Paulo Graça, que, aliás, ontem completou 22 anos que ele nos deixou precocemente, né? Foi para outra. Deve estar no Valhalla, sei lá, em algum lugar mais interessante que este aqui. Bem, aí continuei escrevendo poesia, publiquei música para surdos e, em paralelo, alguns ensaios. Depois veio o teatro, incentivado pelos meus amigos do teatro, pela Coia Reficalevski, pelo Nonato Tavares.
E aí vieram as experiências com a ficção juvenil, incentivada pelo Tenório Teles, editor e poeta também, escritor. Enfim, voltei-me de novo para o ensaio com o texto nu. E olha, eu não vou falar de todos não, porque são 20 livros nessas alturas, e mais 2 que eu organizei. Um para a Academia Amazonense de Letras, um sobre Otávio Sarmento, que foi o primeiro livro publicado desse rapaz, chamado Auiara e outros poemas, e um sobre os 50 anos de academia do Elson Farias. Então, resumindo, 22 livros publicados, contando com esses 2 que foram organizados, né? E em vários gêneros, né? Em poesia, em ficção, em ensaística, né? O mais recente de ensaios é História como Metáfora e Outros Ensaios Amorosos, teatro, e, enfim, eu não sei exatamente o que eu quero da vida ainda. É isso. Bom, a gente não sabe direito quando é que quando você começa a ser um escritor. Porque isso normalmente tem a ver, antes de qualquer coisa, com a sua história como leitor, né? E acho que o Zé Maria, no exemplo inicial dele, né, mostrou um pouco isso, porque são os nossos primeiros encantamentos com alguma forma da palavra, né, que vão repercutir adiante nas nossas maneiras de lidar com ela, inclusive com a arte, né, com a arte literária. A gente só vai perceber ou ter um pouco de consciência, na verdade, já como uma consciência por memória, que pode ser enganosa também, né? Então, no meu caso, lembrando desses tempos, né, aonde eu consigo ir mais longe com uma memória de uma relação com a palavra, eram as histórias que a minha avó me contava em 2 lugares diferentes, né? Ou em casa, ou na igreja, porque na igreja ela era minha professora. Durante alguns anos ela foi minha professora na igreja também. Na igreja ela contava histórias da Bíblia, né? E em casa ela contava histórias que não tinham nada a ver com a Bíblia, né? Histórias mais assim, que tinham a ver com, como ela chamava, né, visagem, né, as assombrações, ou então aquelas ideias de que você tem que ter cuidado com isso, com aquilo, não assobiar dentro de casa à noite para não chamar cobra. Então eram esses 2 mundos de história, né, que ela ia me contando. No domingo um tipo e durante a semana outro. É onde eu consigo ir mais longe numa memória com narrativa, com uma forma de literatura, né, oral. Então o importante nesse momento era gostar, né, da história. Depois, quando você vai crescendo e começa a experimentar, a praticar, aí você começa a parecer que é mais escritor, mas na verdade a sua história já começou bem antes, né? No meu caso, os meus primeiros experimentos, assim, como escrita literária mesmo, aconteceram já quando eu era aluno na Universidade Federal do Amazonas. Eu escrevia umas crônicas, porque na época eu fazia parte do movimento estudantil, e eu escrevia algumas crônicas que tinham a ver com o que acontecia no movimento estudantil, do que eu observava. Depois de ter algumas escritas, eu procurei o editor do jornal que circulava na UFAM, o jornal da assessoria de imprensa da UFAM. E ele gostou e começou a publicar. Então ali eu publiquei, eu acho que umas 5 ou 6 crônicas, e as crônicas tinham um teor narrativo, aquelas crônicas que eu escrevia. Então elas foram, né, os embriões dos meus primeiros contos. Elas nunca foram publicadas, a não ser naquele jornal. Mas eu fui tentar me aprimorar também, e aí entra novamente o papel do leitor, porque você precisa ler para melhorar como escritor, e uma coisa vai te levar a outra também. Então foi assim, por isso que em 2002 eu publiquei meu primeiro livro de contos, que é o Jardim de Silêncios, né?
que reunia aquela produção juvenil ali, escrita por volta dos 20 anos de idade, 22 anos de idade. Né? Depois, aí é que está, olha como as coisas se implicam, né? Porque como um escritor iniciante e procurando saber mais sobre os escritores, principalmente daqui do Amazonas, eu encontrava uma recorrência de alguns temas que tinham a ver principalmente assim, com a representação da natureza, e eu não gostava, não me identificava, na verdade, com aquilo, ainda. Né? E quando eu passei a me interessar por estudar literatura formalmente, né, como pesquisador, que foi quando eu fui fazer iniciação científica e mestrado e tudo mais, era isso que eu queria estudar. Né? Esse problema da representação da natureza aqui. Isso me levou ao mestrado, ao doutorado. E anos depois eu volto para a escrita, né, da ficção, da literatura, já com outra visão sobre todos esses temas. Né? E as nossas histórias até se encontram um pouco, porque o meu primeiro orientador lá, quando eu comecei a me interessar por isso ainda na UFAM, foi o Paulo Graça. Ele era meu orientador, inclusive, ali naquele mês em que ele morreu, há 22 anos. Né? Eu queria saber, Zé Maria Pinto, Alisson Leão, né, na opinião de vocês, qual o papel do escritor na contemporaneidade? Né? Qual é, no ponto de vista de vocês, né, a partir daí, como é que vocês enxergam a importância desse escritor hoje? Eu penso que o escritor, e por extensão, o intelectual, e aí eu abro um parêntese, porque já houve uma época que eu achava que intelectual era aquele pária que ia para o bar conversar bobagem, né? Até que eu mudasse essa ideia, demorou muito. Mas o papel do intelectual é, sobretudo, Iná, duvidar. É não aceitar absolutamente nenhum dogma, nenhuma verdade, seja ela religiosa, seja ela política, seja ela filosófica. O papel do intelectual e o papel do escritor, ou do escritor enquanto intelectual, é colocar dúvidas no mundo. Nós não estamos aqui para balançar a cabeça. Nós estamos no mundo, nós escritores estamos no mundo para questionar. E é assim que eu me vejo. É assim que eu vejo que é o papel de todos nós, na verdade. Né? Nós não podemos aceitar passivamente nada como sendo definitivo. Nós temos que sempre duvidar. Esse é o nosso papel fundamental. E, duvidando, nós fazemos poesia, duvidando, nós contamos histórias, duvidando, nós escrevemos ensaios. A dúvida é a nossa verdade. Bom, aí nós temos eu acho que eu pensaria assim, primeiro. O escritor, ele é vamos dizer assim, uma personalidade que, ao mesmo tempo que é escritor, é artista e é intelectual. Né? Mas a cada nova dimensão dessas escalas, você vai ter uma peculiaridade. Então, o escritor, ele é o intelectual artista que trabalha especificamente com a palavra. Né? E isso pode gerar uma contradição quando a gente começa a pensar qual é o nosso papel, né, diante da sociedade e tal. Que é, ao mesmo tempo em que há uma importância indiscutível do escritor como, né, aquele que promove a dúvida, como o Zé falou, existe também um perigo nessa função. Um perigo, aliás, para o próprio escritor, que é quando ele passa a acreditar demais nele como esse farol da sociedade, e pode perder um pouco do seu horizonte de criação. Talvez, entre outras coisas, a dúvida, né, que propõe o Zé Maria seria também uma dúvida sobre até mesmo a sua, vamos dizer assim, a sua dimensão, a sua importância. Né?
talvez talvez duvidando dessa escala, da sua importância, o escritor se torne mais importante. Esse é o paradoxo nessa linha que caminha talvez o artista, né? Quanto menos ele se leva a sério, mais importante talvez ele fique, né? Porque assim ele fica independente para justamente ser esse promotor da dúvida de que o Zé falou. Mas no final das contas a importância dele não deixa de existir, né? Não deixa de existir, é uma questão de política, vamos dizer assim, do eu mesmo, né? Uma autopolítica. No momento atual, então, a gente tem visto que o papel do artista, do intelectual, do escritor, tem se demonstrado como, vamos dizer assim, necessário de voltar a entrar em cena, porque nós vivemos, acho que temos vivido, né, já alguns períodos em que a nossa figura deixou de estar sempre ali vamos dizer, na primeira linha daquelas pessoas que são chamadas a dizerem alguma coisa e tal. Isso pode ter tido um lado bom, mas também tem um lado negativo, porque esse espaço vai sendo ocupado aí por farsantes, por, né, charlatães que se dizem artistas, intelectuais, até escritores, né, pensadores, e aí naquele vácuo, né, onde nós estávamos, em esses aproveitadores. Então, nosso papel está renovado do ponto de vista da importância, mas em termos pessoais, né, eu acho que o escritor ele tem sempre que estar um pé atrás, né, a respeito de si mesmo. É assim que ele caminha para frente, com esse pé atrás. Né? Durante muito tempo, desde a minha infância, adolescência, eu cresci ouvindo dos intelectuais, dos estudiosos e tal, da mídia, de uma forma geral, que brasileiro não gosta de ler. Entrou na minha cabeça, eu acho que na cabeça de muita gente da nossa geração, de outras gerações para trás, aí, como uma verdade, basicamente uma verdade absoluta, né? Brasileiro não gosta de ler. Então a pergunta que nós gostaríamos de fazer é essa, no entendimento de vocês. Brasileiro gosta de ler ou não gosta de ler? Ou se não gostou de ler um dia e gosta de ler hoje, como é que vocês veem essa questão do trato do brasileiro, de uma forma geral, com a leitura? Eu penso que já foi diferente, né? Me parece que já foi diferente. Mas não sei se foi melhor em termos de quantidade, não é? Havia uma época, por exemplo, lá na época do modernismo, lá na década de 20, década de 30, em que os autores tinham que pagar as suas próprias edições. Não havia um profissionalismo editorial. Mas parecia que todo mundo lia. No entanto, eram edições de 1.000, 2.000 livros no máximo. Não é? Hoje, não é muito diferente. Você pega um autor consagrado que faz uma edição de 5.000 livros. Ora, se você for fazer uma proporção da população do Brasil da época com a de hoje, é claro que 5.000 livros não é nada em relação a 1.000 livros há 80, 90 anos atrás, 100 anos atrás. Não é? Enfim, na prática eu não sei responder a essa pergunta, não. Porque, por outro lado também, a gente observa aí a quebradeira nas grandes livrarias. Não é? Por que estão quebrando? Por má administração ou porque realmente o público não está correspondendo, né? Também não sei responder, porque no resto do mundo, parece que os escritores vão bem. Embora seja meia dúzia. Você sabe quem são aqueles que vendem, né? A autora lá do Harry Potter, o Stephen King, enfim, mais próximo da gente o Vargas Llosa, que o que escreve vira ouro. Até há pouco tempo Saramago também, o que escrevia virava ouro. Enfim, são esses grandes nomes da literatura mundial. Mas eu não saberia dizer, mas a impressão que eu tenho é de que o brasileiro continua lendo tão mal quanto sempre. É uma pergunta muito difícil mesmo essa, porque
quando a gente encara do ponto de vista numérico, a verdade é que se vende muito livro no Brasil, né? Ou se vende muito mais do que aquilo que a gente imagina, né? Mas, às vezes eu verifico mesmo como professor, em sala de aula, eu sou professor do curso de letras da UEA, aqui em Manaus, né? Sou professor de literatura no curso de letras da UEA. E todo ano a gente recebe entre 80 e 100 alunos, né, nas turmas novas. E o que a gente verifica é que, em boa parte, os alunos leem, sim, mas num universo muito restrito de gêneros, de tipos literários, de procedência de autores, né? Talvez o problema maior esteja mesmo na mediação dessa leitura. Em como que as crianças e os jovens chegam até a leitura e como o gosto delas por essa arte, a literatura, vai ser mais ou menos refinado. O que a gente tem verificado, na verdade, é que essa mediação ela tá defeituosa e isso não é só por causa da escola, mas principalmente, mas há muitos outros mediadores sociais, né, também para a leitura. E que o que a gente tem, então, talvez seja uma população generalizadamente mal formada como leitor, né, como leitora. O que para nós, escritores, que estão preocupados, né, com esse refinamento também na criação, termina sendo muito ruim, né, porque a gente termina tendo um horizonte de público bem mais curto do que poderíamos ter, né, se morássemos em outros países. Não é à toa que muitos escritores se envolvem em ações também de mediação leitora, mediação de leitura, para promover, né, essa leitura mais refinada, né. Mas é um problema muito sério, porque envolve mercado editorial, né, por exemplo, realmente, como o Zé falou, tem grandes livrarias têm quebrado, mas do outro lado, grandes plataformas de disponibilização de livros estão mais ricas do que nunca, né? Então existe um fenômeno de mercado aí também, né, para ser pensado, né? O Alisson já entrou um pouquinho, né, na nossa próxima pergunta, né, que é justamente sobre o mercado editorial, Alisson. A gente queria saber de vocês, né, enquanto escritores, enquanto professores também, como é que vocês percebem o mercado editorial aqui no Brasil, né, de um modo mais amplo e de um modo mais específico aqui no estado do Amazonas, né? Então, qual seria assim a percepção, o que vocês percebem, né, a respeito desse mercado editorial? Começar pelo Amazonas, né, que é mais fácil de responder. Há muito amadorismo, eu penso. Nós tivemos um grande movimento editorial lá nos anos 60, há 50 anos atrás, portanto, no governo Arthur Reis, publicou uma centena de livros, foi uma coisa assim fantástica e tal. E depois, só tivemos alguma coisa similar a esta com o advento da editora Valer, que é uma editora particular. Agora, a editora Valer teve problemas, hoje está sobrevivendo ainda e com um novo ímpeto, inclusive, só que agora com a pandemia não sei como é que vai ficar, mas eu vejo que há muita timidez em relação a ganhar o mercado, porque o mercado local ele não sustenta a Valer. A Valer tem que sair, né? E lá, há 50 anos, quando o Arthur Reis publicou aquele monte de livros, ele publicava para consumo interno. Eram edições de 500 exemplares, 800 exemplares no máximo. Então, não havia aquela preocupação com o mercado. Então, se quisermos ter sucesso, a gente tem que sair daqui do mundinho amazônico, tem que ganhar o Brasil. Agora, o mercado do Brasil, eu não saberia responder, porque, como o Alisson falou, livrarias quebradas e grandes plataformas de venda
cada vez mais ricas. Por quê? Porque as pessoas compram, né? As pessoas vão ali comprar uma bicicleta e acabam comprando um livro numa dessas plataformas. Ou vice-versa, vai comprar um livro e acaba comprando um carro. Porque elas se permitem a isso, né? Enfim, é uma questão muito complexa. Eu não saberia definir exatamente a extensão do problema. Bom, eu vou me concentrar mais no problema local para tentar aproveitar melhor o tempo. E também porque hoje em dia minha preocupação está praticamente exclusivamente voltada para o mercado local, aqui no Amazonas, especialmente aqui em Manaus, né? Porque, assim, depois de muito sofrer com essa questão, né, de achar que realmente os artistas daqui, os escritores, né, merecem uma divulgação maior fora daqui, circular, nacional, internacionalmente. Hoje em dia eu já penso que isso ainda é uma necessidade, mas que a gente poderia começar, né, fazendo essa produção fluir melhor aqui, para começar. Porque muitos nomes, às vezes, são projetados depois de partirem de um sucesso regional, né? Eu vejo como funcionou em algumas cidades do Brasil, por exemplo, e como funciona até hoje, né? Acho que dois modelos interessantes, ou dois exemplos interessantes de um modelo muito parecido, são Curitiba e Porto Alegre. Foram duas cidades que investiram. Como é que significa isso, né? Duas cidades que investiram. Você tem um investimento do ponto de vista do poder público, né, como a política, né, para o incentivo da produção e da circulação, né, da leitura, e do ponto de vista do mercado, né, da iniciativa privada, o aparecimento de pequenas, vamos dizer assim, pequenas empresas, iniciativas, né, mas com o profissionalismo que requer aqui, né, o que o Zé Maria falou, de que ele falou. Então, alguns selos que foram surgindo, né, eu me lembro de um selo, por exemplo, de Porto Alegre, de vários anos atrás, chamado Livros do Mal, né? O selo Livros do Mal começou ali pequeno, com um círculo pequeno de escritores. Os livros foram ficando conhecidos do público local, foram ganhando, né, esse mercado, depois isso ganhou outra escala. Hoje alguns desses escritores são conhecidos nacional e internacionalmente, é o caso, sei lá, do Daniel Galera, por exemplo, né, um escritor já bastante reconhecido, e que veio daí, ele era um desses agentes. Então isso é só um exemplo. Talvez aqui em Manaus, a gente devesse ter mais dessas pequenas ações. Muitas delas não vão durar 2 anos, 3 anos, vão sucumbir, realmente. Mas alguma coisa vai ficar. Isso acontece muito parecido com a literatura, né? Talvez se nós tivéssemos um número maior de escritores e escritoras, sem medo, produzindo e errando, muitas vezes, daí nasceriam as obras-primas daí desse montante, né? Nasceriam os grandes nomes, como sempre foi, né? Acho que isso serve para o mercado de livros também, né? Talvez seja esse o novo fluxo. O Zé Maria citou lá atrás, né, teve as edições governamentais tiveram seu papel. Você teve um papel importante porque ele era casado, né? Porque era a editora e a livraria valer, foi isso que foi né, que deu aquele elan naquela época. E talvez o que a gente esteja vendo para surgir, esperando que surja, seja esse tipo de iniciativa, com grupos menores e tal. E para terminar, eu vejo também que algo que tem dado muito certo é quando essa noção de empreendimento privado, de mercado, vem acompanhado de um sentido político também. Tem surgido muito assim dentro de coletivos que têm plataformas políticas, né, que têm certas utopias, certas pautas, se organizam em torno do livro, por exemplo, como um mecanismo de divulgação, e isso surte efeito também. Vocês estavam falando aí, eu me lembrei de uma experiência que não é exatamente do tema da questão, mas é tangencial, né? Eu trabalhei durante
3 anos numa cidade aí do interior, não vou falar qual a cidade. Aí logo que eu cheguei, morei 3 anos lá, logo que eu cheguei eu me acomodei no hotel e a primeira coisa que eu pensei, eu vou localizar as livrarias daqui, para ver o que eu posso pedir dos meus alunos em termos de livros, que são acessíveis e tal. Andei a cidade toda, não encontrei livraria. Aí, depois de muito andar, eu vi uma placa, Livraria Nacional, lá no fim da rua. Eureka, uma livraria. Caminhei para o rumo de lá, ainda era longe. Caminhei, cheguei lá. Quando eu entrei, eu vi anzol, tarrafa, prego, tudo, menos livro. Para não dizer que tinha alguma coisa parecida com livro, tinha lá papel almaço, no canto ali, coisa assim de papelaria. Aí eu fui conversar com o proprietário. Ele falou, eu falei, rapaz, isso não é uma livraria, está escrito que Livraria Nacional. O senhor é professor, né? Eu sou ele. É porque só é professor que apareceu aqui perguntando por livro. Eu vou lhe explicar. Era uma livraria, mas eu percebi que se eu continuasse com a livraria, eu ia morrer de fome. Porque você está vendo aí a loja cheinha, né? Mas o pessoal está aqui só por causa do anzol, da tarrafa, do prego, da enxada. Ninguém procura livro, não. Então, a questão de sobrevivência, eu tive que deixar o livro de lado. Então, essas questões elas são muito nossas aqui, né? Para quem não conhece a realidade da Amazônia, cidades bem distantes, né? Que você chega, não tem uma livraria, não tem um teatro, não tem um cinema. Algumas que têm agora a presença da universidade, que já muda muito a mentalidade, né? Forma mais interesse, cria mais interesse por leitura, né? Isso a universidade faz uma diferença muito grande. Eu gostaria de perguntar, porque assim, sabemos que a escrita é uma atividade que ao mesmo tempo é trabalhosa e prazerosa. E eu gostaria de saber de vocês, o que vocês são, vocês escrevem como ficcionistas e como teóricos, como pesquisadores, né, como críticos e tal. O que dá mais trabalho e o que dá mais prazer? Escrever como ficcionista ou escrever como pesquisador, como teórico, como crítico? Eu penso que o prazer ele vem de qualquer jeito. Agora, o que é mais fácil? Eu penso também que o trabalho... Como eu não sou um pesquisador profissional, eu não tenho obrigações, eu não tenho prazos para cumprir, eu faço porque eu gosto, eu escrevo porque eu gosto, e às vezes alguém me pergunta, sim, mas o que tu ganhas com isso? Tu não és pontuado, tu não tem... Não, eu gosto de fazer isso, eu gosto de aperrear as pessoas, só pensando fora da caixa, pensando fora do lugar comum. Só por isso. Mas eu penso que é mais fácil. Para mim, pelo menos, é mais fácil escrever ensaios do que escrever poesia, ou do que escrever ficção, ou do que escrever teatro. Porque isso te suga, te mata, Eu vou dar um exemplo. Como eu tenho meu trabalho paralelo de economista, eu posso passar o dia inteiro lá tratando dos meus números, lá da empresa onde eu trabalho, e chegar à noite em casa e seguir o ensaio no qual eu estou trabalhando ali. Entendeu? Passei a noite, vou dormir, no dia seguinte volto para os números e essa é a rotina. Se eu estiver escrevendo um poema, eu não durmo, eu não almoço, eu não trabalho direito, não é? Se eu estiver escrevendo um conto, é a mesma coisa. Agora mesmo eu escrevi uma série de 5 contos, chamados Os Contos da Pandemia, ainda não acabaram, né? Enquanto tiver a pandemia, ainda vou escrever. Esta semana eu não escrevi nada. Mas eu estou escrevendo ali em paralelo ao meu trabalho comum, né? E como eu estou em casa o tempo todo, aí não há muita diferença. Então, eu estou ali tratando dos meus números e tal, quando termina ali pelas 4 horas da tarde, a coisa fica mais maneira, aí eu vou para o conto. Posso ficar a noite toda pensando nele, isso não é problema, do que seria na outra rotina, né? Então, sintetizando, seria isso. O prazer é inerente aos dois, a ambos
os trabalhos, né? Mas a dificuldade é muito maior no trabalho de criação, no trabalho de invenção, melhor dizendo, né? Eu chamo de literatura de invenção a poesia, a ficção e a dramaturgia, né? Não que não haja invenção no ensaio, claro que há, mas é uma invenção de menor calibre, vamos dizer assim. É criação também, mas não é invenção no sentido estrito da palavra. Bom, essas perspectivas, né, sobre o prazer do trabalho de escritor, elas são sempre muito pessoais mesmo, porque escrever, aí tanto escrever literatura como escrever ensaio acadêmico, isso pode me dar qualquer coisa, menos prazer. Não dá. Não dá durante o processo, né? Se eu, vamos dizer assim, aumentar essa linha desse processo e imaginar que eu comecei a escrever conforme eu atuava como leitor, então, pelo menos ali, como leitor, talvez tenha sido o momento em que a criação encontrou algum prazer. Mas para criar mesmo, seja num tipo de linguagem ou de outro, eu não tenho o menor prazer. Eu acho doloroso, é difícil, sabe? Encontrar as combinações, as imagens. Isso explica, em parte, eu ter passado alguns anos, inclusive, sem escrever literatura. Só faz aí, talvez, uns 3 ou 4 anos que eu voltei a escrever literatura. São coisas que estão inéditas. Mas voltei a escrever, mas não quer dizer que tenha encontrado prazer nisso. E, às vezes, se o resultado, né, parece satisfatório, talvez aí, nessa hora, haja uma satisfação, que não é exatamente um prazer, né? Então, eu acho que é um lugar assim que eu não conheço esse, né? Nos textos acadêmicos, nisso eu concordo com o Zé Maria, eles são difíceis também, não são prazerosos, mas como existem procedimentos, né, técnicas que a gente pode seguir, claro que tem as descobertas, né, que o pensamento vai nos levar a descoberta, para isso que serve o texto acadêmico também. E o primeiro que descobre é justamente quem está escrevendo. Essa descoberta, ela é, né, assim, também ali um tipo de alumbramento. Mas ela não é da ordem estética, né? Ela é do pensamento, mas não é da ordem estética. Então, por causa disso, está numa outra dimensão. Mas dá trabalho. É bom, né, todo mundo saber que, para quem sente prazer, para quem não sente, o trabalho é inerente à criação, né? Se não está dando trabalho, é melhor você desconfiar do que você está escrevendo, né? Ou apareceu... Eu ia dizer que apareceu mais um gênio, né? Mas por trás dos grandes gênios também teve muito trabalho. Apesar da gente saber da necessidade, que a palavra consagração, né, da necessidade de uma reflexão, de uma crítica, né, em relação a esse termo, consagração, ele precisa receber. Se fosse assim, para vocês citarem um escritor, eu vou usar o termo consagrado porque é o termo bastante utilizado, né, nessa área de produção literária. Teria um escritor, vocês têm um escritor que é consagrado, né, que escreveu um livro que, de repente, você olha assim e diz, olha, ele escreveu um livro, eu escreveria também esse livro. Teria um? Eu entendi a pergunta. Um livro que eu poderia ter escrito, é esse? Ou que eu gostaria de ter escrito? Eu gostaria de ter escrito a Bíblia. Não, mas olha, sem brincadeira. Tem vários, né, claro, mas tem um livrinho de 80 páginas que, se o cara não tivesse escrito 40 anos antes de eu nascer, 40 não, 50, 24 para 54, dá 30, na verdade, 30 e poucos anos antes de eu nascer, quando ele escreveu A Metamorfose de Kafka. Se ele não tivesse escrito, sabe, eu acho que eu escreveria, sabe?
Não sei como. Porque é tão simples, é tão banal até você pensar num camarada que acordou um belo dia transformado num gigantesco inseto. Né? É tão banal isso, é tão... Por que ninguém pensou nisso antes? Né? Eu acho que se o Kafka não tivesse pensado, eu teria pensado. Mas é só para dizer o quanto é surpreendente a criação literária. Né? Uma ideia tão simples é genial. Né? E a gente morre de velho e não consegue ter uma ideia tão simples assim, que seja tão genial também. Né? Assim, que livros que eu admiro, né, há muitos. Assim, mas eu tenho um livro soberano. Para mim é o livro, como a gente costuma dizer, é o livro da minha vida. Né? Não é só meu, é de uma porrada de gente, que é Grande Sertão Veredas. Né? Eu acho o grande livro brasileiro, Grande Sertão Veredas, e um dos grandes livros do mundo. Né? Com certeza o maior livro que eu li. Não assim, não, mas o maior. Assim, o grande livro que eu li. E eu nem me atrevo a gostar da ideia de ter escrito esse livro, porque é outro universo. Né? Aquilo ali é fruto de trabalho, inspiração, muita coisa misturada, pactos místicos e tal. Então, para mim, aquele é o grande livro. Né? Para mim, ele é tão espetacular que eu nem me vejo em condições de desejar ter escrito. Né? É até interessante essa pergunta agora, nesse momento, porque hoje eu passei o dia pensando em um livro, porque a editora da minha universidade está solicitando a alguns professores, né, que a gente indique leituras, né, assim, para quem está em casa e tal. E aí eu pensei em várias opções e tal, e terminei concluindo por um livro, que é Quarto de Despejo, que é um livro da Carolina Maria de Jesus. E hoje eu passei o dia relendo esse livro, anotando, separando mais partes. Né, assim. E para o momento de hoje, talvez fosse esse o livro que eu gostaria de ter escrito e que eu sei que eu não escreveria, não, porque eu também não estou naquele lugar dela, né, de quem escreveu aquele livro. Acho que o livro que a gente gostaria de escrever talvez seja esse que a gente ainda não escreveu, e que ninguém escreveu ainda, e que a gente nunca vai escrever. É sempre a utopia do livro a ser criado. Acho que isso que também carrega o escritor um pouco para frente, né, para dar o próximo passo. E aí esse livro utópico se afasta mais dele e ele nunca vai encontrar. Né? Mas é por ele que a gente vai seguir. Né? Muito bem. Sei que certamente vocês pensariam em uma lista de livros. Né? Começando pela Bíblia. Né? Assim, agora mudando totalmente de foco, né? Como cidadão brasileiro, que análise você faz da atual conjuntura do país? Como que você olha esse momento que o país está passando, que o país está vivendo? Eu preferia não ter que responder a essa pergunta, porque para não me estressar. Né? Eu não queria lembrar dos, hoje, quase 40 mil mortos pela Covid-19. Eu não queria lembrar que hoje, no momento que estamos aqui conversando, mais de 2.300 amazonenses morreram pela Covid-19. A culpa não é do vírus, com certeza. A culpa é do pandemônio que se instalou no país e que traz no seu bojo mais uma preocupação. Por isso que eu estou todo de preto. De luto pelas pessoas que morreram e de luto porque a democracia está ameaçada. Se ninguém levou
a sério as ameaças feitas há 1 ano e meio atrás, na época das eleições de 2018, perdão, agora elas estão se efetivando. Não foi por falta de aviso. Os discursos são muito bonitos, não é? Mas são discursos de pessoas que não parecem muito comprometidas, né? O presidente do Senado, o presidente da Câmara, o presidente do TSF, Tribunal STF, aliás. Enfim, a gente sabia que ia dar no que está dando. Parece que está um pouquinho pior do que a gente poderia ter imaginado naquela época. Mas a percepção que eu tenho hoje é de que o Brasil é o caos. Eu me lembro de uma frase do Milor Fernandes, que me marcou muito, que era para ser uma frase engraçada e que, para mim, ficou martelando na minha cabeça. O Milor escreveu lá nos anos 60, 50, talvez, o homem é um animal inviável. E quem estava falando isso não era o Milor Fernandes, era a voz de Deus, arrependido da sua criação. Se Deus caísse hoje no Brasil e fosse analisar a sério a situação que nós encontramos, ele talvez chegasse a essa conclusão. O brasileiro é inviável. Mas eu espero estar errado, claro. E espero que essas coisas passem. Hoje já aprenderam... Enfim, quem vai nos assistir já vai ter essas histórias todas atualizadas. É melhor não falar nada, não. Mas é isso. Eu não sou muito otimista com relação à situação atual, não. Bom, uma forma de a gente compreender, né, o que está acontecendo hoje é olhar para o que já aconteceu, né? E eu vou aproveitar uma passagem do livro da Carolina Maria de Jesus, que eu estava, como eu falei para vocês, estava revendo hoje. É um momento em que ela vai à delegacia, porque as crianças da favela onde ela morava eram frequentemente detidas pela polícia, né? E ela tinha, naquela altura, por volta de 1956, né, ali que o diário é de 55 a 60, né? Mas isso aconteceu ali por volta de 56. Ela tinha um filho com 9 anos de idade, né? E ela é chamada à delegacia, porque ela precisa prestar sempre algum esclarecimento, porque que o menino foi visto na rua, estava pedindo, não sei o quê. Aí ela vai lá. Ela fala com o tenente parece que diz para ela que ela tem que tentar ter cuidado, porque ela mora na favela e na favela a tendência das pessoas é delinquir, como ele diz, né? E aí ela ironiza, dizendo que achou que o tenente foi muito cuidadoso, mas que ele devia fazer um relatório e mandar para os políticos, né? E aí ela então escreve assim, que ela é simplesmente uma catadora de papel. E esses problemas do Brasil ela não vai conseguir resolver, porque ela mal consegue resolver os problemas dela, que consistem em todo dia arrumar algum dinheiro para arrumar comida, né? E ela diz assim, mas os políticos não vão saber disso, porque o Brasil precisa ser governado, ela diz assim, lá em 56, 58, o Brasil um dia precisa ser governado por alguém que passou fome, né? E vocês sabem, poucos anos depois veio a ditadura militar, né? E hoje a gente está vivendo um momento em que o Brasil é governado por, né, um indivíduo e um grupo, de modo geral, que não só não passou fome, como promove a fome e promove a morte, né? Então o livro dela, né, publicado em 1960, continua super atual, porque os pobres, os pretos, né, continuam a ser vistos como aqueles que vão fatalmente delinquir, né? E a fome continua a ser promovida e os que nos governam não sabem nem, né, da existência das pessoas passando fome e agora morrendo doentes assim.
Então é um momento difícil, mas veja que aí, mais uma vez, voltar à literatura, né, reler nossos autores, nossas autoras, ler os atuais, para a gente entender melhor aquilo que só a crônica, né, vai mostrar desses tempos bem difíceis pelos quais nós estamos passando. O nosso bate-papo, infelizmente, né, já está chegando no finalzinho, e eu gostaria de agradecer, né, a presença do Zé Maria Pinto, do Alisson Leão, né, juntamente aqui com o professor Guedelha. Né, esse é o projeto Bate-Papo com os Escritores, né, da Universidade Federal do Amazonas. Gostaria também de agradecer à equipe do Portal Manaós, né, pelo auxílio, por ter cedido o espaço para a gente fazer a gravação dessa entrevista. E agora eu passo a palavra aqui ao professor Carlos Guedelha também para finalizar, né, com as suas considerações. Eu também quero agradecer. Né, agradecer ao Portal Manaós, toda a equipe, né, que tão bem nos recebeu aqui, de forma tão cordial, tão generosa. Né? Agradecer aos nossos amigos, escritores, Alisson Leão, Zé Maria Pinto, que também generosamente aceitaram participar conosco. É sempre bom trazer pessoas assim, que têm leitura de mundo, além da leitura da palavra, que tem também esse ofício da escrita, de refazer o mundo. A Cecília dizia que o mundo só é possível reinventado, na vida só é possível reinventada, e a única forma de reinventar o mundo é por meio da arte, né? E no caso, a nossa arte que lida com a palavra, e por meio da palavra desmantelamos e construímos, reconstruímos e tudo. Então, saber o que vocês pensam sobre as coisas mais variadas é muito importante, porque contribui para a juventude que está aí, talvez, em busca de resposta para algumas questões, para algumas inquietações. Né? Nós vivemos num mundo em que parece que a mentira passou a ser a verdade, né? E até apelidam com eufemismo do inglês, né, de fake news, na verdade é mentira, né, é um eufemismo. E esse momento de pós-verdade, que as pessoas não acreditam nos fatos, né, e a palavra escrita, por quem tem sempre alguma coisa para dizer, no sentido da construção, é sempre muito importante, é sempre muito bem-vindo. Então, nós queremos oferecer ao público, né, com a generosidade deles, esses dizeres deles, esse pensar deles. E que fique aí, para cada um que está nos acessando e nos acompanhando. Nós agradecemos pelo seu interesse em acessar, em acompanhar, e que você faça aí a sua análise do que foi dito, de tudo que foi expresso, faça o uso que lhe convier, mas que todos nós possamos, né, juntos construir um país melhor para nós mesmos, para os que vierem depois de nós. Eu acho que nós merecemos. Né? Muito obrigado, Zé Maria, muito obrigado, Alisson, muito obrigado, doutora Iná, muito obrigado ao Portal Manaós, e em nome do Greenplexa, da Faculdade de Letras, da UFAM, nós encerramos aqui esta sessão de bate-papo com o escritor de hoje. Muito obrigado.